Olá, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo, do meu estágio híbrido extensão. Hoje irei falar sobre a cultura lúdica. Vocês devem estar perguntando o que é cultura lúdica. Então vamos lá. A cultura lúdica é, antes de tudo, um conjunto de procedimentos que permitem tornar o jogo possível. Com Batson e Goffin, consideramos efetivamente o jogo como uma atividade de segundo grau, isto é, uma atividade que supõe atribuir às significações de vida comum um outro sentido, o que remete à ideia de faz de conta, de ruptura com as significações da vida cotidiana. Dispor de uma cultura lúdica é dispor de um certo número de referências que permitem interpretar como jogo atividades que poderiam não ser vistas como tais por outras pessoas. Assim é que são raras as crianças que se enganam quando se trata de discriminar no recreio uma briga de verdade e uma briga de brincadeira. Isso não é fácil para os adultos, sobretudo para aqueles que em suas atividades cotidianas se encontram mais afastados das crianças. Não dispor dessas referências é não poder brincar. Seria, por exemplo, reagir com socos de verdade a um convite para uma briga lúdica. Se o jogo é questão de interpretação, a cultura lúdica fornece referências intersubjetivas a essa interpretação, o que não impede, evidentemente, os erros de interpretação. A cultura lúdica é, então, composta de um certo número de esquemas que permitem iniciar a brincadeira, já que se trata de produzir uma realidade diferente daquela da vida cotidiana. Por exemplo, os verbos no imperfeito, as quadrinhas, os gestos estereotipados do início das brincadeiras compõem assim aquele vocabulário cuja aquisição é indispensável ao jogo. A cultura lúdica compreende evidentemente estruturas de jogo que não se limitam às de jogos com regras. O conjunto das regras de jogos disponível para os participantes numa determinada sociedade compõe a cultura lúdica dessa sociedade, e as regras que um indivíduo conhece compõem sua própria cultura lúdica. O fato de se tratar de jogos tradicionais ou de jogos recentes não interfere na questão, mas é preciso saber que essa cultura das regras individualiza-se, particulariza-se
certos grupos adotam regras específicas. A cultura lúdica não é um bloco monolítico, mas um conjunto vivo, diversificado conforme os indivíduos e os grupos em função dos hábitos lúdicos, das condições climáticas ou espaciais. Mas a cultura lúdica compreende o que se poderia chamar de esquemas de brincadeiras, para distingui-los das regras stricto sensu, que quer dizer, trata-se de regras vagas, de estruturas gerais e imprecisas, que permitem organizar jogos de imitação ou de fixação. Encontram-se brincadeiras do tipo papai e mamãe, que as crianças dispõem de esquemas que são uma combinação complexa da observação da realidade social, hábitos de jogos e suportes, materiais disponíveis. Da mesma forma, sistema de oposições entre os mocinhos e bandidos constitui esquemas bem gerais, utilizáveis em jogos muito diferentes. A cultura lúdica evolui com as transposições do esquema de um tema para outro. Finalmente, a cultura lúdica compreende conteúdos mais precisos que vêm revestir essas estruturas gerais sobre a forma de um personagem, por exemplo, Superman ou qualquer outro, e produzem jogos particulares em função dos interesses das crianças, das modas da atualidade em que vivemos. A cultura lúdica se apodera de elementos da cultura do meio ambiente da criança para aclimatá-la ao jogo. Essa cultura diversifica-se segundo numerosos critérios. Evidentemente, em primeiro lugar, a cultura em que está inserida a criança e sua cultura lúdica. As culturas lúdicas não são ainda idênticas como a do Japão e dos Estados Unidos. Elas se diversificam também conforme o meio social e a cidade e mais ainda o sexo da criança. É evidente que não se pode ter a mesma cultura lúdica aos 4 anos e aos 12 anos. Mas é interessante observar que a cultura lúdica das meninas e dos meninos é ainda hoje marcada por grandes diferenças, embora possam ter alguns elementos em comum. Pode-se analisar nossa época destacando a especificidade da cultura lúdica contemporânea, ligadas às características da experiência lúdica em relação, entre outras, com o meio ambiente e o suporte que a criança dispõe.